Graça e paz, Deus abençoe a todos. Apocalipse de João. O livro de Apocalipse, na verdade, ele inicia com o seguinte texto: Revelação de Jesus Cristo. Então, muito embora nós tratemos como Apocalipse de João, é Apocalipse de Jesus Cristo, que seria o tratamento, o nome correto, ou seja, revelação de Jesus Cristo, tá? João é o receptor dessa mensagem, a qual ele transmitiu para as igrejas, segundo a ordem que a ele foi dada. E como era costume da época, essa mensagem foi retransmitida, né? As igrejas, através da correspondência, trocavam o material, as cartas apostólicas. Apocalipse, ele não, essa revelação, esse conhecimento, ele não foi exclusivo do apóstolo João, tá bom? Vários outros apóstolos, ou praticamente a totalidade dele, participaram desse conhecimento, participaram dessa revelação, tá? O próprio apóstolo Paulo faz referências a um estado de espírito em que ele entendeu ter sido levado aos céus e teve conhecimento de fatos e eventos magníficos e impressionantes, aos quais ele não teve ordem para falar, para transmitir. É algo que ficou entre o apóstolo Paulo e Deus, e Cristo Jesus, que a ele revelou. Algumas coisas, algumas coisas na vida, algumas não, muitas, na vida dos apóstolos, não foram, muitos fatos, muito conhecimento, não foram objeto de registro, mas isso não significa que eles não tenham transmitido aos seus discípulos mais próximos, como aprenderam com Cristo Jesus, da mesma maneira eles agiram. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que a revelação concedida, conferida a João, ela não é uma autoridade única. A ele coube o registro dessa revelação, tá bem? Ele foi aquele que, que foi autorizado ou recebeu ordens para registrar e transmitir através de cartas. Continuando a leitura, nós podemos falar um pouco melhor sobre o texto, os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Graças a Deus pela sua palavra. O livro da Revelação, ele tem um caráter imperativo. Ele tem um caráter imperativo. A primeira passagem que nós fizemos sobre o livro de Apocalipse, nós fizemos sondando a memória, sondando os nossos pensamentos. Eu estava me recuperando, eu acho que dos efeitos da Covid, a qual, graças a Deus, nós sobrevivemos, louvado seja Deus por tudo isso, mas foram alguns anos aí de algumas complicações, né, principalmente respiratórias. E eu fiz questão de perscrutar, de sondar, de procurar aí o que ficou, o que havia ficado na minha mente depois de 30, mais de 30 anos estudando, lendo. Eu falei, é hora de darmos uma sondada. E propusemos esse material, né? Oficina espiritual, propusemos esse material. Então, a primeira parte, a primeira etapa, ela é muito mais voltada para numa sondagem pessoal, né? O que ficou guardado, o que ficou reservado. E sobrevivemos a essa primeira etapa, essa primeira passagem, e agora vamos fazer uma nova
uma nova leitura, eu não diria que é mais ou menos atenta, é fazendo uso dos recursos disponíveis. Uma coisa é sondar o que ficou guardado nas nossas memórias. Outra coisa é nos limitarmos a isso. E nós aprendemos ao longo dos anos que nem sempre é conveniente falarmos exatamente ou necessariamente sobre aquilo que, que nós pensamos. Ah, o meu pensamento é o meu pensamento. O propósito é falar sobre Cristo Jesus, uma espiritualidade centrada, uma espiritualidade voltada para a vida cristã, centralizada na pessoa de Cristo Jesus. E o livro de Apocalipse, ele é muito importante nesse sentido. É claro que todos os livros da Bíblia são muito importantes, mas o livro de Apocalipse, ele nos faz lembrar que tudo que tem um início, tudo que foi iniciado neste mundo, tudo que foi iniciado nesse universo, tudo que foi criado com um propósito. Então, quando a Bíblia fala do tempo do fim, não está falando necessariamente de como um filme que encerrou. Não. Deus criou a humanidade, Deus criou o universo para compartilharem de sua glória por toda a eternidade. A criação do ser humano tem o propósito de conduzir a humanidade a uma eternidade abençoada diante do Deus Todo-Poderoso. Nós chamamos de vida eterna, tá? Vida com o propósito de caminhar por toda a eternidade diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando a Bíblia fala do tempo do fim, ou dos tempos do fim, está falando da concretização do plano ou do propósito. E o livro da revelação ou revelação de Cristo Jesus, ele tem o objetivo de descortinar, de revelar Cristo Jesus na sua inteireza, como ele de fato o é. Não que os evangelhos não tenham o mesmo propósito. Não é que o evangelho não tenha o mesmo propósito de revelar Cristo como ele é. Mas a revelação de Cristo Jesus nos evangelhos, ela trata dessa primeira etapa, ou dessa primeira fase, né? Deus se identificando com a humanidade, o verbo que se fez carne habitou entre nós. E isso nos comove, nos emociona, chama as nossas atenções, concentra os nossos sentimentos. O servo sofredor, né? O verbo eterno que se identifica com a humanidade a ponto de viver não só entre nós, mas de viver como um de nós, viver sujeito à condição humana, exceto o pecado, Cristo Jesus, perfeitamente homem, absolutamente homem, tá? A tal ponto de sofrer a morte, a tal ponto de morrer. Ah, mas a morte não pôde detê-lo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ele, pelo poder do Espírito Santo, foi ressuscitado. Pelo poder glorioso de Deus, ele ascendeu aos céus, foi glorificado e está à destra de Deus. Mas nós cristãos temos uma convicção muito grande em relação a isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, a morte substitutiva, a morte propiciatória, a morte que nos abençoou, o sofrimento do Filho de Deus que liberta o mundo do poder do pecado, da escravidão, da morte. Agora, quando nós deparamos com o livro de Apocalipse, aí começa algumas dificuldades. As dificuldades são apresentadas pelos diversos autores, tá bom? Mas é o livro da revelação de Cristo Jesus. A dificuldade não é entender o livro de Apocalipse. A dificuldade não é compreender o que está sendo transmitido. A dificuldade está na humanidade. A dificuldade está em nós, em aceitarmos
Jesus, o Cristo, como sendo o Cristo de Deus, que não só é o Salvador, não só é o resgatador, não só é aquele que nos comprou com a sua vida preciosa do reino das trevas e do pecado e nos transportou para o reino da luz. Ele é o Senhor, ele é Rei e ele não abre mão disso. Ele nunca abriu mão disso. E ele retornará para, de fato, reinar. Aí começam algumas resistências. A resistência é algo natural do ser humano, por conta dos resíduos, dos resquícios do pecado que continua atuando neste mundo, tá bom? Do pecado que continua ali contaminando a natureza humana. E religioso ou não, cristão ou não, nós temos, de fato, uma natural resistência a uma entrega absoluta ao Deus Todo-Poderoso. Isso é algo inerente ao ser humano. Alguns dedicam boa parte das suas vidas a, um, a uma disciplina rigorosa com o propósito de vencerem ou romperem. Mas a verdade é que quanto mais você força, mais você entra num processo de introspecção e descobre que a causa de todas as dificuldades é a natureza humana, a natureza humana, a natureza pecaminosa. Muito embora a palavra pecado não esteja em alta, nós fazemos questão de mantê-la, porque é assim que as escrituras transmitiram. E é assim que o Senhor Deus atua. Você pode mudar para autoestima, baixa estima, pode tentar inventar aí ou aceitar qualquer outra vocabulário, vocalização, mas são apenas maneiras de fugir do assunto. Para nos auxiliarmos nessa nova etapa aqui, nós pegamos aqui um material da editora Vida Nova. A editora Vida Nova é uma das mais confiáveis que nós temos aqui atuando no Brasil. O material por ela publicado, de um modo geral, é um material de excelente qualidade, tá bom? Excelente qualidade. Nós não achamos, nós não encontramos muito material especificamente sobre o livro de Apocalipse, tá? Material confiável, material estruturado, material que possa ser utilizado. Temos as obras de teologia sistemática aí e algumas outras obras. E para não dizer que temos algum descontentamento em relação ao pensamento reformado, nós pegamos também aqui o Apocalipse da cultura cristã, da cultura cristã, para também nos auxiliarmos. Então, estamos aqui com o comentário aqui da editora Vida Nova, Apocalipse, tá? Um comentário que nós vamos usar aqui como um guia, esse outro comentário aqui também como um guia, e temos um material que nós estudamos há muito tempo, que ele não é propriamente sobre Apocalipse, ele é sobre escatologia. O que é escatologia? Outro palavrão inventado pelos teólogos aí, que eles vão juntando grego, latim, e vai transliterando, vai jogando aí. Escatologia esse seria o estudo sobre os tempos do fim. Nós falamos fim, não é necessariamente término, pode ser término de um período, de uma era, alguma coisa. Era a editora Vida que publicava, mas depois passou para outra editora, tá? É o Dwight Pentecoste aqui. Na época que eu adquiri esse material, ele foi adquirido aqui, eu nem me lembro quando eu adquiri esse livro, 98, quando eu comecei a estudar, eu estava interessado nessa temática, eu li várias vezes o material. Ele é um bom material, ele foi projetado, ele foi elaborado como um material, um manual de escatologia para você estudar essa disciplina da teologia sistemática chamada escatologia ou tempos do fim. Não existe material que possa ser declarado completo ou exaustivo. Para compreender
a escatologia, para compreender a literatura de Apocalipse, você precisa, não tem jeito, acumular algum conhecimento bíblico, ou seja, você precisa estudar a palavra de Deus, a partir de Gênesis, toda ela, tá? Sem um conhecimento, sem uma compreensão dos textos bíblicos, você terá dificuldades com o livro de Apocalipse, tá bom? Então nós temos aqui dois comentários, um da Vida Nova e um da Cultura Cristã. Não estamos vendendo livros. Eu não vendo livros, não estou recomendando. Hoje tem inúmeras bíblias aí que tem bíblias de estudo, com material mínimo. Eu me cansei já faz muito tempo de bíblias de estudo, tá? Eu usei a Shed, a Bíblia de Estudo Shed, durante alguns anos, né? Era fascinante, era interessante, até você ingressar nesse mundo aí de leitura de material teológico. Hoje eu prefiro a Bíblia como uma leitura devocional. Aliás, eu sempre mantive uma leitura devocional da Bíblia, a despeito de preparar estudo, a despeito de estudar, sempre reservei algum tempo para uma leitura devocional. Do contrário, você vai passar por um processo de exaustão, de esgotamento. E a palavra de Deus, ela tem o propósito de nos fortalecer, de nos edificar. Quando você está estudando, você dedica um tempo para tópicos específicos. Mas quando você está adorando a Deus, você reflete sobre o que Deus propôs na sua palavra e como isso pode te fortalecer, te ajudar hoje. Ou seja, é uma leitura, uma compreensão e uma aplicação imediata. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. E graças a Deus, nós podemos dizer que isso funciona. Isso funciona. Ah, mas eu nunca tive tempo. Bom, não estamos aqui para julgar ninguém em relação ao tempo. Você tem tempo agora. Você tem todo o tempo necessário para dedicar-se à palavra de Deus. E o primeiro comentário aqui, que nós pegamos aqui, quando nós abrimos o livro Grant Osborne, na introdução, a maioria dos estudantes, quando você aprende a estudar, ninguém lê a introdução, tá? Ninguém se preocupa muito em ler a introdução. Você começa lá no capítulo 1 e depois você dá uma olhada na introdução. Alguns já vão direto para a conclusão, pega lá, se é que é possível uma obra de escatologia apresentar uma conclusão, um resumo sucinto ou final. Começa ali e por quê? Porque na maneira como é desenvolvido o material nos dias atuais, as introduções, na verdade, são apresentadas como justificativas, ou o autor está sempre justificando o porquê ele está fazendo aquela obra, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual o método, qual o processo, qual é a linha teológica, qual a corrente doutrinária a qual ele está subordinado. Tá? Mas nós vamos começar como deve ser feito, pela introdução. Apocalipse é um livro de difícil compreensão, discordamos disso, embora de um modo geral seja mais simples que os evangelhos. O Deus que se faz carne não tem como ser simples. Os evangelhos são algo que requerem uma decisão. Ou você crê ou você descrê. Enquanto movimento religioso, movimento social, enquanto um evento histórico na humanidade, muitas pessoas aceitam o relato, aceitam a narrativa, aceitam as doutrinas, aceitam a liturgia, aceitam o culto. Mas não significa necessariamente que essas vidas tenham sido transformadas pelo poder do Evangelho, pela verdade do Evangelho. Não significa necessariamente que a pessoa que aceita participar ou que pactua de alguma forma com elementos da chamada cultura ou religião cristã
seja de fato um cristão, porque pelo próprio evangelho, pela própria mensagem de Cristo, fica evidente que, para participarmos do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, ou nascer dos céus, a chamada regeneração, que é outro milagre, que é outro evento milagroso. Eu não vejo absolutamente nenhuma simplicidade nos evangelhos. Eu vejo uma clareza, eu vejo uma objetividade. Eu não vejo assim uma facilidade em relação à aceitação. É um evento que a Bíblia declara que a aceitação final só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Então não é uma questão de conhecer a história, conhecer os principais tópicos ou ter um domínio sobre essa história e recontar essa história. Nós cristãos não somos contadores de histórias. Nós cristãos não somos repetidores de fábulas. Nós cristãos não estamos comprometidos com uma narrativa. Nós somos parte da narrativa da revelação de Deus, do plano e do propósito de Deus para a humanidade. Uma vez tocados pelo Espírito da graça, uma vez iluminados pelo Espírito Santo, uma vez regenerados por esse Espírito, por esse poder, nós participamos dessa vida espiritual, dessa dinâmica de fé. Então, se você procura simplicidade no Evangelho de Cristo Jesus, facilidades no Evangelho de Cristo Jesus, você está num caminho bastante difícil, tá? Porque nenhuma facilidade há. E é isso que a revelação final tem o propósito de garantir, que nós estejamos dispostos a servirmos a esse Deus verdadeiro, santo, justo, amoroso, todas as doutrinas que você quiser aí, você pode colocar. Mas nós precisamos estar dispostos a uma submissão, ou a um nível de submissão que não é normal, não é natural do ser humano, tá? E quando falamos da questão da espiritualidade, não é objetivo, não temos essas fantasias delirantes de desenvolver aí um cristão numa versão humanamente superior. Não. O cristão é aquele que reconhece a sua desgraça. O cristão é aquele que reconhece o absoluto despreparo da humanidade no que diz respeito a viver para Deus. O cristão é aquele que reconhece o potencial de fracasso totalmente presente nas suas vidas. E, ao mesmo tempo que assim reconhece a desgraça na qual a humanidade caiu, ele sabe que a graça é superabundante e nos capacita a seguirmos adiante, tá? Além de si mesmo. Então, o cristão não é, o cristianismo nunca propôs, a fé cristã nunca propôs um ser superior. Propôs um ser redimido, perdoado, resgatado, moldado segundo a vontade de Deus. Quando isso acontece? Isso acontece na eternidade, obviamente, porque do lado de cá da eternidade, como nós podemos ver hoje, que são tempos de revelação. Deus é o Deus que se revela. Jesus, o Cristo de Deus, é aquele que se revela e revela Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo, a humanidade não pode fugir de si mesma. E tudo que nós vemos nos dias de hoje, dentro ou fora da igreja, no chamado mundo, nas sociedades que estão aí, é a humanidade se revelando, mostrando o que de fato ela é. E tanto dentro quanto fora da igreja, nós vemos o mesmo elemento humano sujeito ao fracasso, ao pecado, à corrupção, a todos os males. Os males que afligem a humanidade afligem a igreja. Então, se tem alguém que está vendendo a ideia delirante de que
a igreja é uma realidade paralela que superou o mal que há no mundo, está induzindo pessoas a um grave erro de transformarem os seus pecados, os seus medos, os seus fracassos em aparentes virtudes. Não, não é. Não é. Nós acreditamos no perdão de Deus, no amor de Deus. E nós sabemos que em Cristo Jesus todo o mal foi vencido e superado. E que isto se revelará no tempo oportuno. Aí o autor aqui apresenta as razões e as características. São 4 os principais problemas no estudo do Apocalipse. Quando você se dedica ao estudo do Novo Testamento, a primeira coisa que você vai passar quando você sai do ambiente aí, do conforto de leituras selecionadas pela igreja, né? Não estou falando da leitura devocional, estou falando do material, da igreja, das denominações. Nós acreditamos nisso, nós pensamos assim. Quando você sai da sua zona de conforto, você entra numa área de intenso conflito. O Novo Testamento foi incrivelmente atacado ao longo dos séculos e continua sendo atacado. Grande parte do material acadêmico produzido nos dias de hoje, os autores são obrigados a dedicar muito tempo às controvérsias, aos métodos de interpretação, aos processos, às teorias filosóficas abordadas ao longo dos anos. É bastante desgastante, tá? Então, a primeira coisa que acontece com alguém que quer estudar um pouco mais profundamente o texto sagrado, as doutrinas, a primeira coisa é a decepção, é o cansaço e é a exaustão. À medida que a pessoa vai vencendo essas dificuldades, aí o conhecimento vai sendo absorvido, os métodos vão sendo dominados, tá? E há algum acréscimo. Qual é o nível de acréscimo? É pequeno, muito pequeno, tá? É um esforço gigantesco para um conhecimento um pouco mais profundo. Grande parte do conhecimento diz respeito a questões históricas, sociais, culturais, filosóficas e aos dramas da igreja, né? A igreja é uma novela, é drama. A igreja cristã, através da história, passou por períodos terríveis, mas é o drama, é a história do desenvolvimento da própria humanidade. E a igreja sofreu como sofre toda a humanidade, tá? Mas o autor aqui apresenta os problemas no estudo do Apocalipse, os problemas que foram estruturados pelos estudantes profissionais, pelos estudiosos, tá bom? Um é o simbolismo, a estrutura do livro, o debate entre as interpretações historicista, preterista, idealista e futurista. E o uso do Antigo Testamento, a função do simbolismo, o uso do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse mantém a estrutura do texto sagrado como única. Essa divisão que tentaram fazer entre Antigo Testamento e Novo Testamento nem sempre foi saudável, nem sempre foi saudável. O que você aprende? Que os escritores do Novo Testamento usaram livremente os textos do Antigo Testamento. Então, quando você mergulha no Novo Testamento, quando você se dedica ao estudo, primeiro se você não é alguém que foi adestrado para isso, mas com o passar do tempo você começa a perceber uma correlação. É claro que existem as referências específicas das profecias, mas você começa a perceber mas eu li algo parecido, porque os autores do Novo Testamento não tiveram nenhuma preocupação com a literalidade, tá? Eles usavam livremente a revelação, o conhecimento acumulado e registrado ao longo da história. Então, o Novo Testamento, ele perpetua os chamados textos do Antigo Testamento, numa linguagem mais direta e acessível naqueles dias. É claro que nós estamos aí temporalmente distantes de novo, então precisamos de uma leitura, de uma releitura e
aplicarmos para a nossa vida, para as nossas realidades. E Apocalipse, ele faz esse molde, ele fecha, né? Ele é a segunda capa, ele é a garantia de que a palavra de Deus é um todo, é um todo. Então, Apocalipse, para alguns, ele é, ele é de difícil, não interpretação, de difícil aceitação. Aceitação. O Deus que se revela é o único e verdadeiro Deus. As dificuldades que nós temos diz respeito à nossa leitura da história da própria humanidade, tá bom? É Deus que se revela através da história. E essa revelação, ela é contínua. Essa revelação, ela tem o seu auge no que diz respeito à história da redenção, da salvação da humanidade em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, essa revelação alcança o seu auge. E o livro de Apocalipse é a garantia de que o auge da revelação de Deus para a humanidade é Cristo Jesus, não é a igreja. É Cristo Jesus. Antes de tornar-se instituição, antes que as igrejas cristãs se transformassem em instituições, em verdadeiros aí reinados, em impérios, através da história, nós temos a profecia, o livro profético de Apocalipse, garantindo que o auge, o ponto máximo da revelação de Deus para a humanidade está em Cristo Jesus. Nunca foi a igreja, tá bom? Por que eu falo isso? Porque nós, conforme fomos lendo e estudando, veremos, descobriremos que em alguns momentos, e hoje está voltando um desses momentos, há uma substituição no que diz respeito a quem tem direito à nossa adoração, quem tem direito à nossa devoção, a quem nós devemos declarar a nossa fidelidade e lealdade eterna. Eu entendo que é a Cristo Jesus. Eu entendo que é a Cristo Jesus. Então, nós terminamos com o primeiro capítulo e os 3 primeiros versículos, que culmina: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois